Vamos então falar de Jerusalém. Talvez a mais famosa cidade do mundo, uma das mais antigas, palco dos maiores e mais decisivos episódios da Terra, a mais falada, a mais disputada. Nela aconteceu o fato mais extraordinário que abalou este mundo e sacudiu as potestades do mundo além e consequentemente mudou os rumos da história, a morte do Senhor Jesus, o Filho de Deus, no Calvário. O nome lê-se muitas vezes Jerusalém e também Jerussoluma. O nome aparece em registros antiquíssimos. Nos textos egípcios do Império Médio foi gravado Rossalimun. Em alguns lugares, em outros, Urusalimun. No cuneiforme das cartas de Tel El Amarna foi escrito Urusalim. O assírio Senaqueribe escreveu Ursalimu. Na Peshita, Ursalém. No texto massorético, Jerusalém. Esse S tem no aramaico bíblio, Jerusalém. E para o novo vernáculo chegou através do grego Jerusalém. Significado: a raiz IRW correspondente ao texto hebraico encerra a ideia de fundamento ou estabelecimento, e Salém é o Deus cujo altar sede estava na cidade. Em Gênesis 14:18 aparece apenas Salém. O Salmo 76, versículo 2 desdobra a palavra e temos Salém e Sião. O mesmo acontece no registro da carta 290 de Tel El Amarna, onde se lê Salim ou Sumanu. O Gênesis apócrifo diz taxativamente: Jerusalém é Salém. O Novo Dicionário da Bíblia alinha a opinião de grandes autores sobre o significado do nome Jerusalém. Alguns estudiosos afirmam que a primeira parte da palavra Jerusalém vem a ser fundamento, enquanto que Salém significa paz. Portanto, temos em Jerusalém cidade da paz. A cidade, antes de ser tomada pelos filhos de Israel, pertencia aos jebuseus, e nos escritos jebuseus lê-se Jebusi, até porque o hebraico antigo não tinha um som correspondente ao J, né? E aí, continuando, em Juízes 19, versículo 10, afirma-se que Jebus é Jerusalém. Por esse texto, chegamos à conclusão de que o nome Jerusalém não é de origem hebraica. Nos Salmos 87, versículo 2 e 51, versículo 18, e mais 179 vezes, Jerusalém é chamada Sião. Outros nomes na Bíblia e extra-bíblicos são dados a Jerusalém: cidade de Davi, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, Jerusalém de Judá, cidade de Judá, segundo livro das Crônicas 25, 28, cidade santa, Neemias, capítulo 11, versículo 1, e Isaías 52, versículo 1, cidade de Deus, olha aí, Isaías, capítulo 60, versículo 14. A Elia Capitolina, o primeiro nome do imperador Adriano era Aélio, e em 135 d.C., esse foi o nome que deu à cidade que paganizou. El-Quds, a santa, nome que o árabe deu a Jerusalém. Vamos às muralhas. Jerusalém está edificada sobre montes. A noroeste, o Acra; a nordeste, o Bezeta; ao ocidente, o Sião; ao oriente, o Moriá; e a suleste, o Ofel. J. McAdams diz: sabe-se agora que a cidade começou no Monte Ofel, pouco acima da fonte da Virgem, ou Gion, que proporcionava aos primitivos habitantes relativo suprimento de água, e que, à medida que a população crescia, outros montes foram ocupados pela cidade, começando pelo Moriá, então Sião, o Acra e o Bezeta. A circunferência da parte murada de Jerusalém, incluindo os 5 montes, era de 5.600 metros. José Pistonese afirma que, abre aspas, nos dias do Novo Testamento e até a destruição de Jerusalém pelos romanos, a cidade estava protegida ao sul, leste e oeste por uma só muralha. Entretanto, na parte norte houve 3 muros. E porque somente no norte houve necessidade de mais proteção? Porque no sul, leste e oeste
havia na profundidade do vale que a circunda defesa natural. O ponto fraco estava no norte, e foi nesta parte que os fortes muros protegeram a cidade. Primeira muralha, construída por Salomão. É provável que Davi tenha começado e até aproveitado algo feito pelos jebuseus. Rodeava todo o monte Sião, abrangendo Moriá, o Ofel, até Siloé. Saía da atual porta de Jafa e fechava todo o norte da cidade, até encontrar-se com o monte da área do templo na sua banda ocidental, a meio caminho do Tiropeon. Aqui se juntava a alta muralha com a profundidade do declive, tornando Jerusalém inexpugnável. Os romanos, entre 66 a 70 depois de Cristo, nem sequer tentaram entrar em Jerusalém por este lado. Imagine-se uma saída da porta de Java, seguindo a Sueicat Alum, Rua Davi, até chegar no Moriá. Esta rua de hoje representa a depressão original ou vale que se dirigia para leste até encontrar-se com o Tiropeum. Era por onde corria a muralha. Segunda muralha. O segundo muro foi construído por Jotão, Ezequias e Manassés e destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor. Neemias, a partir de 516 a.C., o reconstruiu exatamente onde estava o segundo. O local do segundo muro da cidade é o problema crucial da topografia jerusalemita, relacionado com o Santo Sepulcro. Abre aspas. Para determinarmos o curso desta segunda muralha, temos que admitir que a muralha nortista da atual Jerusalém segue com relativa precisão as muralhas reconstruídas por Neemias. As recentes investigações arqueológicas deste muro concluem também que Neemias levantou as muralhas exatamente onde Jotão, Ezequias e Manassés construíram o segundo muro, antes da destruição por Nabucodonosor. Joséfo, referindo-se ao segundo muro, apresenta dois pontos que constituem seguras balizas por entre as quais podemos seguir com relativa firmeza. A porta Genate e a torre Antônia. A Genate, entre aspas, Genate, não é outra senão a, entre aspas, porta velha ou da esquina, onde é a de Jafa. Neste lugar ficava também a torre de Hípico. A torre Antônia foi construída por Herodes o Grande em 37 a.C., no lugar da antiga fortaleza macabeia de Baris, no ângulo norte da área do templo. A segunda muralha estendia-se da Genate à torre Antônia, circundando a parte norte de Jerusalém. Abre aspas. Esta descrição exige uma muralha circular, compreendendo um extenso território e, com toda probabilidade, a moderna muralha que circunda a parte norte de Jerusalém segue o antigo curso das fortificações feitas por Ezequias, Urias e Manassés. Assim sendo, a porta do peixe marca os limites desta muralha. É quase certo que a atual porta de Damasco substituiu a do peixe, de Neemias. Esta porta fica no cabeço do Tiropeum, que corria entre Bazeta, Moriá e Ofel a leste e Acra e Sião a oeste, estendendo-se até Siloé do sul da cidade. Partindo da porta do peixe, este muro alcançava as faldas do Acra, até onde o atual muro dirige-se para suleste ao encontro da porta de Jafa. Esta muralha sempre deixou, abre aspas, Santo Sepulcro, fecha aspas, dentro de Jerusalém. Terceira muralha. Flávio Joséfo afirma que Jerusalém Agripa I construiu em 41 d.C. um muro colossal ao norte de Jerusalém, e através dos séculos a afirmação de Joséfo gritou no deserto. A Sociedade Judaica de Explorações começou a investigar um relatório a respeito de grandes pedras encontradas nas escavações para a construção de um edifício bem ao norte do muro da atual Jerusalém. A referida sociedade continuou a escavar o local e encontrou extensas seções das partes fortificadas do muro
descrito por Joséfo. E Joséfo tinha razão. O muro encontrado pela sociedade judaica corresponde exatamente ao de Joséfo, até no tamanho das pedras empregadas na construção de Agripa I. Restos destes muros nos habilitam a seguir as suas linhas com segurança, começando na porta de Jaffa, dirigindo-se para o nordeste até o ponto que ficava do lado oposto ao quarteirão russo, e dali virava para leste, passando pela torre de Psefinos até o local da Escola Americana de Arqueologia, e finalmente virando para o sul e a unir-se ao muro do templo nas imediações da Torre Antônia. Os grandes restos maciços que se encontram junto à Escola Americana indicam que, neste ponto, as fortificações atingiram uma tal grandeza com vistas a garantir a cidade contra qualquer ataque vindo do norte. Este muro está fora de Jerusalém e um pouco distante das atuais muralhas. Muro de Adriano, construído pelo imperador Adriano a partir de 135 d.C. para fortificar a Aélia Capitolina. Este muro deixou fora Ofel e parte sul do Monte Sião. Muro Saladino, construído em 1187 d.C. Muro de Solimão, o Magnífico, construído entre 1538 a 1541 d.C., com algumas alterações, são as atuais da Velha Jerusalém. Este muro dirige-se para o oeste do templo, para a porta do Monte Sião, e deixa fora grande parte do sudoeste do Monte Sião e todo o Monte Ofel. Bem, seguindo aqui, vamos ver as portas. Através dos séculos, Jerusalém passou por muitas transformações, nem só nos seus monumentos, como nas suas muralhas e nas portas. A Bíblia registra as seguintes portas das muralhas em todos os tempos. Vamos lá. 1. Das ovelhas, Neemias 3:1 e versículo 32, Neemias 12:39. 2. Do peixe, 2 Crônicas 33:14 e Neemias 3:3 e 12:39. Porta 3, porta velha, Neemias 3, versículo 6 e 12, versículo 39. 4. De Benjamim, Jeremias 37:13 e Zacarias 14:10. 5. De Efraim, 2 Reis 14:13 e Neemias 8:16 e 12:39. 6. Da esquina, 2 Reis 14:13 e Jeremias 31:38 e Zacarias 14:10. 7. Do vale, 2 Crônicas 26:9, Neemias 2:13, 2:15 e 12:31. 8. Do monturo, Neemias 2:13, 3:13, 3:14 e 12:31. Porta 9. Porta da fonte, Neemias 2:14, 3:15 e 12:37. 10. Porta dos muros, 2 Reis 25:4, Jeremias 39:4 e 52:7. 11. Porta dos cavalos, 2 Crônicas 23:15, Neemias 3:28. 12. Oriental, Neemias 3:29. 13. Da guarda, Neemias 3:31. 14. Do olheiro, Jeremias 19:2. 15. Antiga, Neemias 3:6 e 12:39. 16. Do meio, Jeremias 39:3. 17. Porta primeira, Zacarias 14:10. 19. Superior de Benjamim, Jeremias 20, versículo 2. 20. Detrás da guarda, 2 Reis 11:6. 21. De Salequete, 1 Crônicas 26:16. 22. Sur, 2 Reis 11:6. 23. Do fundamento, 2 Crônicas 23:5. 24. Do governador Josué, 2 Reis 23:8. 25. 25. Nova do templo, Jeremias 26:10 e 36:10. 26. Templo superior do templo, 2 Crônicas 27:3. Portas da Jerusalém atual: 1. Jaffa. 2. Damasco. 3. Herodes. 4. Santo Estevão. 5. Dourada. 6. Dos cavalos. 7. Sião. 8. Do vale. 9. Do monturo. Vamos na cronologia. Antes de Cristo, Abraão, Davi e Salomão,
2000 a.C., Abraão oferece Isaac no Moriá. 1000 a.C., Davi toma as fortalezas dos Jebuseus. De 961 a 922, Salomão edifica o primeiro templo. Antes de Cristo, período babilônico, 587, Nabucodonosor destrói Jerusalém e leva os judeus cativos para a Babilônia. 520, volta dos judeus de Babilônia para Jerusalém. 517, construção do segundo templo. Antes de Cristo, período grego macabeu. 321, Alexandre o Grande toma Jerusalém e implanta o governo grego. 169 a.C., Antíoco Epifânio profana o templo. 167 a.C., guerra macabéia de libertação. 165 a.C., purificação e rededicação do templo. Antes de Cristo, de Pompeu a Jesus. 63 a.C., Pompeu toma Jerusalém. 37 a 4 a.C., Herodes o Grande constrói o Palácio Real, a Fortaleza Antonia, e começa a reconstrução do templo. Depois de Cristo, de 26 a 36, Pôncio Pilatos, procurador romano da Judéia. 30 depois de Cristo, crucificação do Senhor Jesus. Destruição de Jerusalém e dispersão, de 66 a 70, guerra judaica contra Roma. 70 depois de Cristo, Tito destrói Jerusalém. 132 a 135, revolta de Bar Corba contra Roma. 135, Adriano reconstrói Jerusalém. Helena, Constantino e outros. 326 depois de Cristo, Helena visita Jerusalém. 335 depois de Cristo, Constantino constrói a igreja do Santo Sepulcro. 614, invasão persa. 629, Bizâncio conquista Jerusalém. 637, o califa Omar toma Jerusalém. 691, concluída a mesquita de Omar. Cruzados e sarracenos. Em 1099, os cruzados tomam Jerusalém. Em 1187, Saladino reconquista Jerusalém. Em 1250 a 1517, governo mameluco egípcio. Em 1267, o rabino Moshe ben Nechman estabelece uma comunidade judaica em Israel. Os turcos, 1517, conquista otomana. Em 1538 a 1540, governo de Solimão o Magnífico. Em 1700, o rabino Yeshuda Rei-Hassid inicia o movimento Urva nas sinagogas. Em 1860, os judeus estabelecem o primeiro núcleo fora dos muros da velha cidade. Inglaterra, Jordânia, Israel. 1917, os ingleses conquistam Palestina. Em 14 de maio de 1948, fim do mandato britânico, Israel proclama independência, exércitos árabes invadem Israel. De 1948 a 1949, guerra de independência. Jerusalém é dividida, Jerusalém oriental com Jordânia, ocidental com judeus. De 5 a 10 de junho de 67, guerra dos 6 dias, os exércitos israelenses tomam Jerusalém e a unificam. Israel toma Sinai, Golã e Gaza, Cisjordânia. Em 1973, guerra do Yom Kippur.